A gente vai fazer hoje a disciplina de CTM, né? CTM é ciência. Deixa eu melhorar esse aqui. Ciência e tecnologia dos materiais. Certo? Então, nossa ideia é o quê? É estudar as diversas propriedades dos materiais, né? A gente vai estudar ligações químicas. Ok? As propriedades químicas e físicas da matéria, ou dos materiais, no caso, né? No modo geral, né? A gente também vai estudar as classificações dos materiais. Mais alguém? Das classificações, e dentro dessas classificações a gente tem os materiais condutores, né? Isolantes, semicondutores, magnéticos, propriedades térmicas, né? Enfim, né? Bom, a gente vai falar de alguns materiais que são naturais, né? Que a gente encontra na natureza. Deixa eu colocar aqui materiais naturais. E também os artificiais. Vamos falar um pouquinho de corrosão e degradação. E também, né? Eu acho que basicamente são esses temas que a gente vai falar, não necessariamente nessa ordem. E qual que é o papel da disciplina, né? Qual é o papel da disciplina CTM? Qual que é o papel? Bom, o papel ela tem um objetivo de dar a vocês certo conhecimento sobre os materiais, né? E todo projeto que vocês desenvolvem, vão desenvolver no futuro, ou até atualmente, vocês precisam saber as propriedades dos materiais para saber a aplicabilidade, né? Até que ponto esse tipo de material pode ser utilizado, até que regime, até que limite, né? Ou até quanto tempo, né? Então, como nota de aula, o papel é para que o aluno, né, de engenharia, consiga distinguir e aplicar nesse ponto de vista, né? Deixa eu consegue distinguir e aplicar materiais em certos projetos. Considerando o regime de trabalho com suas propriedades. Bom, então, por exemplo, você vai projetar, sei lá, um transformador, vai projetar
até mesmo, sei lá, um projeto residencial, você tem que saber que tipo de material você está trabalhando, né? E saber verificar as especificações, mas, enfim, você tem que conhecer essas propriedades para que você possa fazer um projeto, né? Vamos pegar um exemplo naquele alojamento do Flamengo lá que matou alguns jogadores da categoria de base, né? Deu um incêndio porque eles trabalharam, no caso lá, instalaram um ar-condicionado, uma ligação elétrica muito precária, e além disso eles utilizaram no alojamento um tipo de material que ele pega fogo fácil, né? Então, assim, conhecer as propriedades básicas dos materiais são importantes, né? E ainda mais as especificações, né? Então, todo projeto, né, em que envolva a utilização de certos materiais, você tem que conhecer as propriedades desse material. Bom, também, além disso, né, tem que considerar também o impacto ambiental. Então, esse material, ele pode comprometer o meio ambiente, né? Sim ou não, né? E também você pode o quê? Verificar as diversas gama de materiais para uma mesma, né, aplicação. Bom, para que a gente possa conhecer materiais, no caso, a gente vai começar desde o princípio básico, né? Bom, a gente vai começar, então, utilizando, ou estudando, no caso, formada a matéria, né? E, basicamente, a gente sabe que a matéria, ela é formada, né, a matéria em geral, por átomos, né? Lá na antiga Grécia, átomo significava a menor parte, né, da matéria, né? Então, se você pegasse, sei lá, uma rocha e não quebrando, você ia chegar numa parte tão pequena que você não conseguiria quebrar, né? Na verdade, isso não é verdade mais, né? O átomo, você pode ir tirando partículas desse átomo, né? E, na verdade, a menor parte da matéria são as partículas elementares, né? Tal como próton, elétron, nêutron e outras partículas, né? Os bósons, são partículas constituídas, em que os átomos são constituídos. Mas a gente não vai chegar a estudar a um ponto de analisar essas partículas, né? A gente vai partir do ponto do átomo, né? Então, no caso aqui, né, o primeiro item que a gente vai falar, aqui seria o átomo, né? Então, se a gente quer estudar matéria, os materiais, as propriedades geralmente estão ligadas à forma, né, em que esses átomos eles estão ligados, né? Então, a gente vai primeiro falar um pouquinho sobre o átomo, né? Para a gente entender como realizar essas ligações, e essas ligações nos dão as propriedades físicas ou químicas que queremos, ok? Então, para que a gente entenda como a matéria ela se comporta, a gente tem que entender as ligações químicas. E para entender as ligações químicas, a gente primeiro tem que entender o átomo, né? Alguma dúvida aí? Tá tranquilo? A partir das ligações químicas, a gente vai classificar as propriedades dos materiais, tá? E para entender as ligações químicas, eu tenho que entender primeiro o átomo. Bom, vou tentar desenhar aqui. O átomo, ele é constituído... Ó, ele corrigiu para mim aqui. Esse aqui não deu corrigido, não. Vou deixar só esses dois. O átomo ele é constituído aqui por um núcleo, né? E elementos ou partículas que rodeiam esse núcleo. Vou colocar só aqui as partículas básicas, tá? Então, em vermelho aqui, a gente vai ter os elétrons, né? Todo mundo sabe. Bom, os elétrons são partículas que movem, então é impossível localizar um elétron. É impossível falar assim, esse elétron aqui, ó, dessa cor aqui, ó, eu vou conseguir localizar ele a qualquer instante, em qualquer posição. Isso aqui é impossível. O elétron é uma partícula indistinguível, e a gente não consegue, por exemplo, pintar um elétron e falar assim, agora eu vou analisar esse elétron movendo aqui ao redor desse núcleo. É impossível fazer isso, né? Existe uma frase lá,
É impossível você saber a posição e o momento do elétron. O momento está relacionado à velocidade. Tá? Mas, enfim. Em azul, eu vou falar que isso aqui é o próton. Em verde, o nêutron. Bom, essas três aqui, ó, são partículas elementares, tá? O núcleo que o átomo possui, tá? Existem outras? Existem, mas a gente não vai falar das propriedades das outras. Partículas elementares. Então, o átomo, ele é constituído de quê? Dessas partículas elementares, tá? Então, o átomo tem um elétron, tem elétrons, né? Prótons, vou colocar aqui em maiúsculo, e nêutrons, mas com não é assim. Então, ele tem nêutrons, prótons e elétrons. Bom, basicamente, o elétron, né, ele rodeia o núcleo e a carga dele é negativa. A carga dele é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Certo? Ah, mas o que é a carga elétrica? A carga elétrica é uma propriedade que o material, que a partícula tem, tá? Que essa partícula elementar tem, é uma propriedade. Assim como ela também tem a propriedade de massa, certo? A massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 28 kg, certo? A massa também é outra propriedade. Fazendo um parênteses aqui, né? Ontem eu participo num canal do YouTube, que é um rapaz que faz doutorado em física em Berlândia, e ele estava falando do bósons de Higgs, né? Higgs, bóson de Higgs. Higgs não, de Higgs. Falando sobre a partícula de Deus e tal, né? E essa noção de massa, na verdade, ela não existe por essa teoria, né? Seria, no caso, o comportamento de partículas imersas a um campo, que é o campo de Higgs. Então, se um corpo tem maior massa, ele enxerga melhor esse campo. Se ele tem menor massa, ele enxerga esse campo menor, de forma diferente, né? É como se fosse um campo elétrico. Mas, enfim, não vem a nossa aula de hoje. A gente vai considerar a massa mesmo. Então, a massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 28. O próton, ele tem a mesma carga, né? Só que a carga dele, uma carga positiva, de mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E a massa do próton, ele é 1,7, ou 1,67 vezes 10 a menos 24 kg. Certo? Bom, existe uma simetria entre as cargas do próton e elétron, mas existe uma assimetria em relação à massa, né? Então, por isso que veio a teoria desse campo de Higgs, campo de Higgs, tá? Bom, mas a gente não interessa pra gente agora isso, né? O que interessa é que o elétron tem carga negativa e o próton carga positiva, né? De mesma intensidade, só que sinais contrários, né? A massa do elétron, ela é menor e a do próton é maior. E seria considerável que realmente a massa do elétron seja menor. Olha só, o elétron, ele movimenta ao redor do núcleo. Ele está movimentando nessas regiões aqui, ó, onde eu estou pintando de preto. Então, ele tem uma massa menor. O próton está lá, internamente no núcleo, ligados aos nêutrons, no caso, não tinha falado, não, os prótons estão aqui, com massa muito maior, certo? E o espaçamento entre o núcleo e a nuvem eletrônica, ou os elétrons, no caso, é um espaçamento muito grande. Ou seja, a gente é composto de vazios, né? O átomo é assim, né? A gente, teoricamente, a gente tem mais vazio do que matéria, porque a matéria são as partículas, né? Só que, então por que a gente não enxerga esse vazio? Porque a luz, né, a dimensão da luz, do comprimento de onda da luz, é da ordem do tamanho desses espaçamentos, né? Então, o que a gente enxerga não é matéria, é a interação da luz com a matéria, né? A luz está interagindo com o átomo e está interagindo ali, e a gente está enxergando essa interação, né? A matéria mesmo, que são as partículas elementares, a gente não enxerga. A gente enxerga essa interação, ok? Qualquer dúvida ou consideração pode me interromper, tá?
Bom, continuando aqui, por fim, né, os nêutrons, ele é carga nula, e ele está ligado aqui ao núcleo, juntamente com o próton. Então, se a carga é nula, mas a massa dele é a mesma massa do próton. Olha só que interessante, 1,67 vezes 10 a menos 24 kg. Então, ele tem a mesma massa do núcleo, ok? Basicamente, se eu retirar elétrons, vamos supor que eu retiro elétrons, eu vou só ionizar o meu átomo, né? Então, eu vou ter íons ao invés de átomos. Né? Então, se eu retiro elétrons, eu vou ter íons. Mas a gente vai falar disso com mais detalhe mais para frente, tá? Bom, mas se eu retiro prótons, ou núcleos ali, no caso, eu já começo a modificar meu átomo em si, tá? Então, o núcleo, né, ele dá a característica do átomo que eu tenho, né? Uma característica mais profunda, né? Então, a gente já vai falar de física nuclear, né? Mas a ideia nossa não é essa. A não ser que alguém queira ser engenheiro nuclear. Bom, então o que difere, basicamente... Opa, escrever com a borracha não dá, né? O que difere um átomo, ou um tipo de átomo, melhor dizendo, de outro? O que vai diferir? Por exemplo, eu posso ter o átomo de hidrogênio, eu posso ter o do oxigênio. O que difere um do outro? Bom, basicamente, está associado aqui à quantidade de partículas elementares, né? Por que eu estou falando isso? Por exemplo, o oxigênio, ou melhor, o hidrogênio, no caso, ele tem um próton. Eu estou falando aqui de cargas, tá? De próton e elétron, tá? Não de núcleo. E um elétron. Já o hidrogênio, o oxigênio, ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Certo? Então, essas quantidades aqui de partículas elementares vão falar assim, então se eu tenho um próton, elétron, é hidrogênio. Se eu tenho 8 prótons e 8 elétrons, é oxigênio. Vamos olhar aqui na tabela, só para vocês verem. Né? Aqui já está até com oxigênio. O número atômico do oxigênio é 8. Então, ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Tá? Ok? Depois a gente vai falar com mais detalhe da tabela periódica. Então, se meu átomo tem 8 prótons e 8 elétrons, então ele é um oxigênio. Se ele tem um próton e um elétron, ele é um hidrogênio. Tá certo? Então, o que faz diferenciar é a quantidade, né? Então, eu tenho que ter essa quantidade de partículas elementares, né? Bom, essa quantidade de prótons e elétrons, prótons aqui, né? Que é mais de um. Essa quantidade de prótons e elétrons, elas são fundamentais para o quê? Pela propriedade. A propriedade do hidrogênio, ela está associada a essa quantidade de partículas elementares. A propriedade do oxigênio está associada à quantidade dessas partículas elementares, assim como também como elas estão distribuídas na região ali, né, em torno do núcleo, certo? Ou como elas estão distribuídas, tá? Por exemplo, se eu retirar alguma partícula elementar aqui, desse, sei lá, do oxigênio, o que eu vou ter? Já vou ter outra propriedade, né, física ou química, ok? Bom, se essas partículas têm massa, certo? Se essas partículas têm massa, é interessante a gente, então, então se eu tenho, sei lá, 8 prótons e 8 elétrons, se essas partículas têm massa, a gente viu aqui, é interessante, então, a gente definir uma relação, né, uma primeira propriedade é a relação de massa de um conjunto
de átomos, né? A gente vai definir, pressão P, né? A gente vai definir a propriedade de massa para um conjunto de átomos. Certo? Esse conjunto de átomos, quando ligado, né? Quando esses átomos, então, quando ligado, a gente denomina de moléculas, tá? Ou seja, quando esses átomos estão ligados, a gente denomina de moléculas. Mas, enfim, essa propriedade de massa para esse conjunto, a gente vai chamar de massa molar. Certo? E a massa molar, a gente denomina com um M grande, ok? Que representa o quê? A massa atômica dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Tá? Bom, mas por que esse número? Deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu continuar de cá. Pra gente... Por que é 6,2 vezes 10 a 23? Vamos colocar aqui, ó. O N, que eu vou falar aqui, é igual a... Ou melhor, eu vou chamar esse 6,2 vezes 10 a 23 de número de Avogadro, tá? Então, é número Avogadro. Isso mesmo. E é o 6,2. Ou melhor, 6,02 vezes 10 a 23. Bom, esse número de Avogadro me diz que, por exemplo, eu vou chamar agora no termo de 1 mol, que é uma quantidade, certo? Uma quantidade. Uma quantidade qualquer. Ele representa 6,02 vezes 10 a 23. Mas o que é isso? Isso aqui poderia ser átomos, moléculas. Ou seja, vamos falar, então, se eu tenho 1 mol, sei lá, de hidrogênio, o que significa? Significa que eu tenho 6,2 vezes 10 a 23 hidrogênios. Ou seja, esse número de Avogadro é um número fixo. Vai falar, olha, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Tá? Então, se o mol tem esse valor aqui, então a massa molar é o quê? É a relação da massa atômica, ou seja, é como se estivesse somando todas aquelas partículas que têm a massa no meu átomo e dividindo pelo número de mol, né? Por isso que é massa molar. Porque o mol tem 6,2 vezes 10 a 23. Se eu estou falando de átomos, então são 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Tá? Por que eu estou falando de massa molar? Porque eu consigo diferenciar inicialmente os átomos pela sua massa molar. E depois, posteriormente, a gente vai fazer o quê? Diferenciar os átomos com relação às outras propriedades físicas. Primeiro a gente vai falar de massa, no caso, massa molar. Ok? Lembrando, então, que o mol ele tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. É válido para molécula também. E lembrando que o mol seria a quantidade de quê? Desses átomos, né? Então, eu estou pegando aqui o hidrogênio. Ó. Hidrogênio. Então, em inglês, o nome é embaixo, o símbolo aqui no centro, a massa atômica, vamos colocar aqui em português, né? Então, aqui é o nome, né? O símbolo, isso aqui vocês conseguem. Aqui é a massa atômica. A massa atômica é um M maiúsculo que ele vai dar unidade de gramas por mol. Tá? E aqui o número atômico. Ou seja, ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Tá? Das propriedades, vamos dizer assim, entre aspas, macroscópicas, elas são determinadas basicamente pelas as relações entre as relações dos elétrons, né? Depois a gente vai ver isso, tá? O que difere um material de condutor para semicondutor, para ser isolante,
é a questão da distribuição eletrônica dos elétrons, tá? Tranquilo? Então, aqui nós temos a tabela periódica, né? Então, se a gente analisá-la, olha só, o hidrogênio ele tem 1 elétron, o hélio tem 2, olha só. Aí vai seguindo, o lítio tem 3, berílio 4, então vai seguindo assim, né? Certo? Então, quanto mais para a direita, é mais elétron negativo, né? Tem mais elétron, olha só. Aí tem 3 aqui, e quanto mais para baixo também mais elétron negativo. Tem mais elétron, ok? Nitrogênio. Eu quero pegar um dado da tabela periódica. O elemento nitrogênio. É o N, né? Vamos ver quantos elétrons tem o nitrogênio. Olha aqui na tabela periódica. Ela não está muito... Nitrogênio, esse N aqui, ó. Ele tem 7 elétrons. E 7 prótons. Vou colocar aqui. 7 elétrons. Vamos ver a massa molar dele? M. Número atômico. O símbolo químico é o nome, né? O lítio. E o peso atômico. Que é a massa atômica, né? Bom, então se eu pegar o nitrogênio, esse cara aqui, ó. Né? Nitrogênio. É o símbolo N. Ele tem 7 elétrons e a massa 14,007. Ou seja, a massa atômica dele... Então, o nitrogênio, a massa dele é 14. Vamos por 14 gramas por mol. Certo? Então, olha só, o nitrogênio... 14,007. Tá? Seria peso atômico. Tá? O peso atômico, a gente pode falar... são 14 unidades de carbono que fala. Mas a gente aqui pode transcrever diretamente como gramas por mol, tá? Não tem problema. Não vou entrar nesse detalhe do unidade de carbono, não, tá certo? Porque o peso atômico ele foi definido pela, como é que fala? Pela unidade de carbono, né? A base foi o carbono. A referência. Se eu pegar, por exemplo, oxigênio na física, vou fazer a prata. A prata é o seguinte, ó. A prata é a OAG. Vamos procurar o AG aqui. Argônio. Cadê o AG? Ele tá por aqui, né? Aqui, ó, prata. Bom, o peso atômico dele é 107,87. E são 47 elétrons e 47 prótons. Então, vamos pegar aqui a prata. São 47 elétrons. Vou pegar aqui. Consequentemente, prótons também. E a massa é igual a 107... Deixa eu perder aqui a massa. A massa são 107 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol, essa questão aqui, ó, 107 gramas por mol, significa o quê? Que em 1 mol, eu vou ter 107 gramas. Ou seja, se eu pegar esse número bem grande, 6,02 vezes 10 a 23 átomos, é correspondente ao quanto em peso? 107 gramas. Essa que é a relação da massa molar. Então, se eu tiver essa quantidade de átomos, significa que eu tenho essa massa aqui, ó. Certo? Basicamente é isso. Bom, então o que nos dá a propriedade do material? Bom, basicamente, a gente viu que os elétrons, eles se movem ao redor, né, do núcleo, né? O núcleo ele possui prótons e nêutrons, né? O que nos dá a propriedade, basicamente, está relacionado ao quê? A distribuição desses elétrons ao redor do núcleo. Então, essas propriedades que nós vamos estudar estão relacionadas ao quê? A distribuição eletrônica, tá? Ou seja,
as propriedades... Pessoal, qualquer dúvida vocês podem me interromper, tá? Físicas e químicas estão relacionadas às nossa, esse trem entrou. Distribuição eletrônica. Que no caso é a forma, né? Deixa eu... A forma. Melhor colocar a forma que o elétron se distribui. Ah, não, esse trem tá difícil, viu? Não fiz um delta aqui. Fiz um T. Distribuem ao redor do núcleo. Certo? Então, as propriedades físicas que a gente vai estudar está relacionada basicamente à forma que esses elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo. Certo? Só que, do ponto de vista atômico, é fácil. Eu tenho um núcleo e esses elétrons estão o quê? Ao redor ali, e eu consigo determinar as propriedades físicas dele. Seja propriedades térmicas, seja propriedades elétricas e magnéticas. Essas três propriedades estão relacionadas a essa forma em que esses elétrons estão ali. Só que o detalhe, no átomo é uma coisa. Agora, quando eu coloco dois átomos próximos, ou seja, eles vão se ligar, vai formar uma molécula. Aí já muda a propriedade. Porque esses elétrons eles vão ter o quê? Que redistribuir de forma o quê? A permanecer ao redor do núcleo com menor energia. Tá certo? Então, as propriedades físicas estão diretamente ligadas ao que é a distribuição eletrônica. Tá? Então, por isso que a gente está estudando o átomo, e as propriedades do átomo, né? As partículas que o átomo compõe. Depois, a gente viu que essas partículas têm massa. Se essas partículas têm massa, ela está relacionada com o quê? Então, se elas têm massa, eu posso definir uma massa atômica. Só que cada átomo, existem diversos átomos. E o que difere de um átomo de outro? É a quantidade de massa, ou melhor, a quantidade de partícula. Se eu tenho diferentes quantidades de partículas ali nesse átomo, eu vou ter o quê? Massas diferentes. E se eu tenho diferente quantidade de prótons no núcleo, vou ter a quantidade de elétrons ao redor ali. Então, cada átomo vai ter uma propriedade diferente, seja definida pela massa ou pela quantidade de partículas, que está correlacionado com o quê? Quantidade de elétrons que está ali, certo? Então, a gente começa a definir o quê? As propriedades dos materiais relacionadas com a massa atômica, que está relacionada às partículas elementares, e também com a quantidade dessas partículas elementares, que faz com que eu diferencie um átomo de outro, tá certo? Então, por isso que é importante a gente saber isso. Então, tá certo. Então, aqui a gente fez um breve resumo. Deixa eu ver o que a gente tem que falar mais ainda. Bom, o que faz com que os elétrons ele se acomode, né, ao redor do núcleo? Bom, os elétrons, vou chamar de E-, tá? A gente viu que tem uma carga negativa. E os prótons, vou colocar P+, tem uma carga positiva. Então, o que faz com que os elétrons distribuem ao redor do núcleo? É uma atração não é eletrostática, porque o elétron está movendo ali, mas é uma atração, né, de forças de caráter elétrico. Certo? Então, essas forças de caráter elétrico faz com que eu tenha um elétron ao redor do núcleo movendo ali, né? Ok? A gente sabe que positivo com positivo se repelem, negativo com negativo se repelem, e positivo com negativo eles se atraem. Mas no núcleo eu tenho prótons ali. Mas existe uma força interatômica, ou melhor, não interatômica, internuclear. Existe uma força ali relacionada à física nuclear que faz com que os prótons eles se acomodem no núcleo, tá?
uma força de outra grandeza. Mas para a gente, aqui não vai ser tão relevante, tá? Porque as propriedades que a gente está estudando estão relacionadas ao quê? A acomodação, ou melhor, a distribuição do elétron ao redor do núcleo, tá certo? A gente chama de força forte, tá? Se vocês pesquisarem aí depois, a força forte faz com que os prótons ficam ali próximos ali, junto com os nêutrons, tá? Bom, se esses elétrons distribuem ao redor do núcleo, ou seja, se ele está ali distribuindo ao redor do núcleo, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um ordenamento dessa distribuição, ok? E o ordenamento dessa distribuição, ela foi definida por Linus Pauling, tá? Então, essa distribuição, ele tem um ordenamento. Então, vou colocar aqui, a distribuição dos elétrons ao redor do núcleo obedece uma distribuição. Essa distribuição foi definida por Linus Pauling, tá? É um químico e físico também, tá? Eu não vou colocar aqui, né? Ele obedece o diagrama de Linus, ou vou colocar de Pauling. Certo? Isso, ele que criou esse diagrama, certo? Para o quê? Para determinar como ele verificou como os elétrons se acomodam ou se distribuem ao redor de diversos elementos, tá? O que é esse diagrama? Esse diagrama é basicamente isso aqui, ó. Só, quando eu estou tratando de elementos não radioativos, né? O que significa? São elementos que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se eu alterar isso, eu estou alterando o núcleo, né, desse átomo, ou desse íon, ou desse material, enfim. Eu estou alterando o núcleo. Se eu alterar ali o núcleo, eu posso ter condição que a quantidade de prótons seja diferente de elétron. Tá certo? Eu posso ter essa condição, mas eu tenho que alterar a característica do átomo ali. Certo? Então, por exemplo, o que é a fissão nuclear? Você tá aqui alterando a quantidade de prótons ali do seu núcleo. Para isso você precisa de muita energia, só que essa quebra depois te dá o quê? Vai te dar o quê? Vai te dar uma energia muito grande. Por quê? Porque seu sistema ele saiu do equilíbrio, certo? Do equilíbrio energético. Então, para que ele possua uma nova estabilização, ele tem que perder energia e jogar essa energia ao redor, né? Que no caso é a fissão nuclear lá, né? Tranquilo? A gente vai trabalhar com átomos que tenham, que tenham a mesma quantidade de elétrons, tá? O prótons tem a mesma quantidade de elétrons, tranquilo? Então, vou voltar aqui. O que é esse diagrama? Olha só. Linus Pauling, o que ele fez? Ele fez um estudo, né? E conseguiu formular um diagrama, certo? Fazendo a análise, né, dos elementos, né, de alguns elementos, e ele verificou algum padrão, né, da interação da luz com esses elementos, né, e conseguiu o quê? Definir um certo padrão, e esse padrão, ele segue o quê? Um modelo, né? Ele conseguiu verificar padrões em diversos átomos, e verificou que esse padrão está relacionado ao quê? A distribuição eletrônica dos elétrons em cada tipo de átomo, certo? Então, o que é esse padrão? Como é que é esse diagrama, no caso? Então, vamos supor, ele vai ter níveis, os elétrons, eles se acomodam, vou colocar aqui, né, entre aspas, acomodação dos elétrons. Na verdade, assim, não é que o elétron está acomodado, porque é o seguinte, imagina que você tem uma caixa, aí você está cheio de bolas. Cada bola tem uma cor. Aí você tem que colocar essas bolas dentro dessa caixa de forma a encher essa caixa. Você vai enchê-las. Então, o que é essa acomodação? Essa acomodação nada mais é do que
organizar os elétrons, né, ao redor do núcleo, né? A ideia basicamente é essa, vou organizar os elétrons ao redor do núcleo. Não é que esses elétrons estão acomodados e parados, não, eles estão em movimento, mas eles estão em movimento em certas condições organizadas, tá? Bom, então, o que ele fez? Ele fez o seguinte diagrama. Ele fez um diagrama. Então, aqui cada um é o nível, né? Então, no nível 1 é o K, o 2 é o L, o 3 é o M, o 4 é o N, N, O, o 5 é o O 6 é o P e o 7 é o Q. Então, esses aqui são níveis de energia, né? Então, 1, 2, 3 são níveis de energia. O que são esses níveis de energia? São níveis em que os elétrons vão se acomodar e como há interação do elétron com o núcleo, vou ter uma energia associada, uma energia de interação entre o elétron e o núcleo. Por isso que é níveis de energia, tá? Tudo que tem interação tem uma energia associada, certo? Tudo que interage, por exemplo, um corpo interage com o outro, vai ter uma interação, né? E essa interação a gente pode descrevê-la como uma forma de energia, tá certo? A gente vai falar disso na física, né? Vai existir uma força de atração e toda força eu posso atribuí-la a uma força, um trabalho, e esse trabalho é uma energia, tá? Então, tudo que está na natureza, existe uma configuração, tem uma energia associada, ok? Bom, e ainda a gente vai ter subníveis, vou colocar até de outra cor, o S, então, 2S, aqui, aí eu vou ter o nível, o L, eu vou ter aqui, ó, no nível 1 eu vou ter o S, no nível 2 eu vou ter o S e aqui o P, no nível 3 eu vou ter o S, o P e o D, e no nível 4 eu vou ter o quê? S, P, aqui o D, aqui o F. No nível 5, eu também vou ter essas outras configurações, S, P, D, F. No nível 6, eu vou ter só o S, P e o D. E no 7, somente o S. O que é o S, P, o D e o F? São subníveis. Acho que não tem mais separação, né? São subníveis. O que é subnível? São outra forma dos elétrons se acomodar. Ele se acomoda, né? Ele se distribui nos níveis e também nos subníveis, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar o 1S aqui, esse aqui é um nível e o S é um subnível. Ok? Bom, no nível S, eu aceito 2 elétrons. Então, sempre eu tenho 2 elétrons no nível S. No nível P, ou melhor, no subnível S, eu só aceito 2 elétrons. No subnível P, ele aceita 6 elétrons. No subnível D, ele aceita até 10 elétrons. E no subnível F, 14 elétrons. Tá? Então, por exemplo, um S2, deixa eu melhorar aqui, eu tenho o quê? 2 elétrons. Ou seja, é como se eu estivesse colocando elétrons nesses subníveis. E esse conjunto de subníveis vai formar esse aqui, ó, um subnível, subnível, subnível. E aqui já é um nível de energia, certo? Então, é como se eu estivesse organizando o quê? Os elétrons ao redor do núcleo, ok? Então, se a gente analisar, se a gente somar aqui, ó, o nível K, ele aceita 2 elétrons. O L, olha só, 2 mais 6, ele aceita 8 elétrons. O M, isso aqui em ponto de vista de nível, né? O M, ele aceita 18 elétrons.
O N dá 24, 32 elétrons. O O também 32. O P, 18. E o Q, 2 elétrons. Opa. Certo? Então, cada átomo vai ter o quê? Essa distribuição diferente aqui. Então, vamos pegar aqui na tabela periódica, só para a gente analisar. Nossa, ela tá quase acabando, hein? Eu achei que a gente não ia gastar esse tempo todo. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar 2 átomos e fazer uma distribuição de Linus Pauling para ele. Vamos pegar aqui um interessante. Vamos pegar o nitrogênio e o magnésio. O nitrogênio tem 7, número atômico 7, e o magnésio 12. Como que é feita essa distribuição? Deixa eu ver isso. Vou fazer aqui do lado, ó. Vou pegar o nitrogênio primeiro. O nitrogênio, que tem 7 elétrons distribuídos. Então vamos colocar um S2. Já foi o quê? 2. Falta quanto? Se são 7, falta 5. 2S2. Ó, 2 mais 2, 4. 2P. 3, né? 3 mais 2, 5. Mais 2, 7. Olha a distribuição de Linus Pauling do nitrogênio. Certo? Olha só. No nível K, que é o mais interno, eu tenho 2 elétrons. E no L, que é o nível mais externo, eu vou ter o quê? 5 elétrons. Certo? Bom, eu tenho essa quantidade de elétrons no nível externo. Bom, para estabilizar esse átomo, olha só, aqui no nível 2P, vou colocar até em outra cor, eu tenho uma estabilização no número de elétrons, o 2P ele aguenta 6, mas eu só tenho 3, ó. Então, esse elétron aqui para estabilizar, ou eu retiro elétrons, ou eu coloco elétrons aqui. Ou eu retiro 3, vou retirar esses 3, ou eu posso colocar mais 3. Ou eu posso compartilhar elétrons, que a gente vai falar mais para frente, tá? A gente vai voltar nisso aqui. Ou eu posso compartilhar elétrons de modo que eu repreencha esse subnível, o 2p3, eu coloco e eu compartilho e faço com que ele tenha 6 elétrons. E é assim que a gente vai verificar as ligações atômicas, tá certo? Tranquilo? Para a gente finalizar, vamos pegar aqui só, eu ia falar um pouquinho dos números quânticos, mas a gente vai falar na próxima aula, tá? Eu tinha falado do magnésio, né? O magnésio, vou fazer até em outra cor. O magnésio, a gente tem ele aqui, ó, é 12, né? É o MN, o magnésio, o MG, MN é manganês, magnésio é MG. Olha, o magnésio é 12 elétrons. O número atômico dele é 12. Então, vamos fazer a distribuição dele. Ó, eu estou fazendo a distribuição aqui e eu não mostrei para vocês, né? Pessoal, a distribuição é dada da seguinte forma. Vou mostrar aqui para vocês, que falta colocar, né? Ela sempre segue essa linha aqui, ó. Opa, deixa eu... Deixa eu refazer aqui. Ele sempre segue essa linha. Tá? Sempre essa ordem. Então, primeiro, ó, eu pego um S, depois 2S, depois 2P. Olha aqui, ó. Pego um S, seguindo a linha. Depois o 2S, o 2P, depois o 3S2. Aí eu vou seguir nessa linha aqui, sempre essa ordem, tá? Olha só. 2P6, 3S2. 3P6, 4S2.
3D10, 4P6, 5S2. Até o quê? Eu completar a quantidade de elétrons que eu tenho, tá? Tranquilo? Eu tenho o nível 1S2, 2S2, sempre seguindo essa linha. Aí eu tenho 2P6, 3S2. Agora sim. Sempre seguindo essa linha em vermelho, tá? Então aqui o magnésio. Deu os 12? Deu, né? Olha aqui, ó. 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. 12 elétrons. Então no nível K, que é o nível 1, eu tenho 2 elétrons. No nível L, que é o nível 2, eu tenho 10 elétrons. Certo? E no M, eu tenho 2 elétrons. Olha só, o nível M, que é o 3, né? Ele tem 2 elétrons. Está estável, né? Bom, mas esses 2 elétrons aqui, ele é o último nível, né? Porque eu tenho o nível 1, o 2 e o 3. O nível 3 é o último. Esses 2 elétrons aqui, ele pode ser ligado. Ele pode doar esse elétron para algum outro átomo que está faltando. Certo? E se eu doar esses elétrons, eu vou assumir que esse último nível aqui. Ok? Por que ele doa esse último nível? Mas ele está completamente ligado. Se você for pegar nuvens eletrônicas, esses elétrons eles distribuem aqui, né, nesses níveis. E eles obedecem configurações, né, esquemáticas, e o nível S é uma distribuição esférica. Essa distribuição esférica ela não acomoda no átomo facilmente. Então é mais fácil ele doar esse elétron, tá? Mas isso a gente vai falar mais para frente, tá? Mas o que é importante para a gente é que a gente tem a distribuição do magnésio, o último nível, que é o nível menos energético, ou seja, que está mais externo ao átomo, é o nível 3s2, e esse elétron aqui, no nível 3s2, ele pode ser compartilhado ou doado, tá? E se eu perco esse nível 3s2, meu sistema ele entra em equilíbrio com esses outros dois níveis, com 1 e com 2, que representa o K e o L. O nível M, eu posso doar esses elétrons aqui, tá? Ou posso compartilhar, fazer ligações. Sempre o último nível é possível compartilhar ou receber elétrons para completar ligações. A gente vai ver isso mais para frente. Tranquilo? Então, qual que foi a ideia hoje nossa? A ideia hoje nossa foi o quê? Começar a estudar os materiais a partir do átomo. Fazer um breve resumo aqui. E o átomo, ele é composto de partículas. Essas partículas têm massa. Então, a gente define massa atômica. E essas partículas são diferentemente distribuídas para cada tipo de átomo. Ou seja, cada átomo tem uma massa e vai ter uma quantidade de elétrons e prótons. Certo? A gente também falou sobre massa atômica, né? Ou melhor, massa molar. Sendo que essa massa molar é uma massa relacionada a cada tipo de átomo, ele vai ter uma massa molar, porque cada um tem uma quantidade de partícula, né? E a gente viu também que os elétrons, né, as propriedades físicas e químicas dos materiais estão relacionadas ao quê? Ao elétron que rodeia o núcleo. E esses elétrons se acomodam, entre aspas, né? Na verdade, eles se distribuem, né, obedecendo o diagrama de Linus-Pauling, certo? E a gente viu alguns modelos de distribuição desse diagrama de Linus-Pauling. A gente viu para o nitrogênio e para o magnésio. Tá? A gente pode ver isso para outros átomos. Ok? Pessoal,